travestis e marcianos, eu não sou o Sumpa e este definitivamente não é o canal Metalinguagem. Já ouviu falar de Fronteiras do Além? Esse gibi aqui? Ele é capitaneado por Carlos Henrique e Carlos Patati. É mais Carlos do que você precisa num gibi, não é não? Fronteiras do Além. Ele realmente veio do além, ele veio da Paraíba, Campina Grande. Se isso não é o além do além de onde traz os mortos, eu não sei mais o que que é. Brincadeira. Eu não sou o Márcio Seixas, cheguei em freios. Sou uma criatura mais maluca. Mas pelo menos eu me assumo nas doideiras. Isso aqui é um resgate da cultura nacional em que o Carlos Henrique resolveu trazer mais material que ele já trabalhava. Carlos Henrique, o Carlos Wareva, ele é um desenhista que fez sucesso nos anos 90, fez um material para o Scala Talent, ele tentou trabalhar no exterior como desenhista, ele teve uma editora no exterior, ele fez uns trabalhos, andou contratando um monte de brasileiros há algum tempo, inclusive eu, que ia fazer o roteiro do longa-metragem dele, Lobo-Guará. Mas eu acho que o Lobo guarou, aí a gente nunca mais falou sobre o assunto. E de repente ele tenta de novo com esse projeto. Acompanhado, pelo menos na primeira história, está Carlos Patati. Quem é Carlos Patati? O cara teve na ativa desde a editora VEC. E ele escreveu uma historinha que é o Primo Esquisito e o Tio Nojento. Isso abre o teu gibi. O que que tem o teu gibi nisso? O que que isso tem a ver com aquilo? Digamos que é uma brasileiragem dos personagens da Cripta e do Eerie, que eram revistas famosas de terror da EC. Aí eles eram aqueles personagens, o Guardião da Cripta, o Esquisitão, que contava as histórias. Todas as histórias eram contadas por esses personagens. Eles só aparecem na primeira história. É uma coisa tipo, você tem duas histórias com as feras da noite, com lobisomem, né? Ó, aqui, ó, você tem lobisomem, duas histórias com a fera da noite. As outras são histórias dos diabos. Aí você pergunta, história dos diabos? São boas tanto? Não, não, elas só falam do diabo mesmo. É o Cramunhão Capeta fazendo sua apresentação, porque todo terror dos anos 80, 70 tinha de ter macumba e cramunhão. Aí depois tinha lobisomem, vampiro, a vampiranha. Aliás, isso aqui tá aí. Carlos Henrique? É a Vampirella, né? Vampirella e o Ed do Iron Maiden. A gente pega o desenhista pelas referências dele. Não que o Carlos Henrique seja um desenhista ruim. Tá, tudo bem. Tem uns desenhos aqui que deixam a desejar. Tem os roteiros que deixam a desejar. Mas, assim, se você for parar para ver o material nacional que a gente tem, independente, ele não é ruim. Porque ele é para um público específico. Qual é o público específico? É o público que consumiu isso na época. Existe uma leva de nostálgicos que buscam isso, e o Carlos Henrique está suprindo isso. Você não pode só mexer com o que tá, com o novo. O novo vai sempre virar o velho de alguém. Aí você para pensar, mas o traço dele é datado. Os roteiros são datados. Tem um material aqui que você olha e ainda vê o cara escrevendo à mão. Isso quer dizer que a história é antiga. Who cares? Eu me diverti, eu sou chato pra cacete com o que eu leio. Mas assim, eu acho que você para pensar, todo mundo, todo mercado mundial, ele tem nichos. O Brasil é o único que não aceita nichos, ele tem modas.
Você teve a moda nos anos 80 de europeu, passou terror, passou 70, 80 foi terror e super-herói, você teve europeu, quadrinho cabeça tipo Watchmen. Aí anos 90 em diante você tem o mangá e daí você não conseguiu produzir nada além da moda da época. Esse tipo de material é um respiro, porque você não está produzindo aquilo que o público infantil quer. Não é uma coisa para criança. Não é uma coisa para adolescente, não é uma coisa para jovem. É uma coisa para um público que já assistiu isso, que já comprou as revistas Calafrio, Mestre do Terror, Espectro, Cripta, e sente saudade disso, porque o traço do Carlos Henrique é dessa época. Ele é esse tipo de desenhista. Entendeu? Ele vai emular muito o material do Rodolfo Zala, ele vai emular muito o material da Cripta, ele vai emular muito o Espectro. Claro, você vê as outras referências como John Byrne, Don Newton e uns outros caras aí que aparecem no traço dele. Mesmo sendo traço de terror, entendeu? Você vê algumas deficiências, como uma sequência em que ele fala do cara de sobrancelha junta. Não aparece de sobrancelha junta em momento algum. Entendeu? Mas é uma coisa que é daquela época. O cara pegou um material que lembra muito aqueles caras que faziam desenho com pincel. Não o traço dele, claro, mas a forma como ele trabalha. Entendeu? E isso é interessante. Esse é o grande truque. Se você nunca viu esse tipo de material, você provavelmente vai gostar, porque são rápidos, você lê em alguns minutos e não tem problema, não comprometem tua vida, você não precisa ficar imaginando qual vai ser a saga do vampiro, se o vampiro vai virar a Fênix Negra, o zumbi vai voltar da morte com mullets e vestido de preto. Claro, ele sempre vai voltar vestido de preto, né? Não, só. Alguns vestem as roupas que tem na época. Então é uma coisa que vale muito a pena. Até porque é baratinho, são R$7. Você não tem nada de R$7 hoje em dia. Nos anos 80, quando a gente era garoto, você tinha como comprar um gibi se não pagasse um lanche, se andasse a pé em casa. E hoje em dia isso está um pouco difícil, né? O gibi é bem caro. Voltaram a ficar relativamente baratos, mas o gibi é bem caro. E tem uma coisa legal, que eu sou fã, que é essa Editora Universo. Editora Universo, eu sou muito fã dela. O que ela faz? Ela produz quantidades. Você tem que ter um material, você produz 20, 500, ela não te trava a ter uma tiragem grande. Então você tem como vender o teu material on demand. Fechou aquela leva? Fez 20. Você foi para um evento. Você fechou aquela leva? E eu acredito que o Carlos Henrique vai aproveitar muito isso, porque ele pode direcionar, ele soube trabalhar isso como editora, que pode direcionar a quantidade para a demanda. Porque o que acontece? Todo autor, ele fica com 3.000 edições. O que você vai fazer com 3.000 edições na tua casa de um troço que você não sabe nem se vai vender? Entendeu? Quando você tem tiragens pequenas, você paga até um pouco mais. O material nacional sai mais caro do que o estrangeiro aqui no Brasil. Por quê? Porque ele não é impresso na China, ele não tem royalties baratos, o cara tem de fazer tudo, você tem de pagar as pessoas. Então é uma diferença que você tem entre o material nacional e o estrangeiro. A venda, eles já calculam com menos venda, então o preço, ele cria uma relação custo-benefício diferente. E alguns materiais, eles já nascem com a certeza de que eles são experimentais. Por exemplo, poucos gibis saem daqui do Brasil com o número 2. Eles raramente chegam ao número 2. É possível que o Fronteira chegue, porque a quantidade de vendas, ela não está atribulada às 3.000 edições. Então ele pode fazer uma coisa que é, aquela quantidade vendeu, ele vai ter os números,
E ele pode revender, ele vai vender o quanto se quiser, porque não é temporal, é um gibi atemporal. Esse é tudo o truque desse gibi. É um gibi para nostálgico que ainda pode atrair gente nova. Gente como Carlos Henry, o Eberton da Rede da Carne, eles trazem um material que funciona justamente porque eles são nostálgicos. Você pode não olhar para a técnica literária, a técnica narrativa, o desenho deles, e entender que a história vai lembrar ou um desenhista, vai lembrar outro, vai lembrar a forma como era feita em outro momento. Então esses caras eles têm muito a prosperar, porque eles simplesmente conseguem produzir materiais que batem com a cabeça de um povo que está pedindo por isso. Entendeu? Às vezes você perde dias, semanas, anos e não produz nada porque você quer qualidade em excesso. Outras você entende que quadrinho é exatamente isso. Quadrinho é a resposta do que você ofereceu aqui. Se você tem histórias com um traço simples e rápido que passam toda a ideia que você quer, você tem um bom quadrinho. Se você tem um traço meta tudo e você não consegue passar essa ideia, você tem um pôster. Entendeu? Então não faz diferença se você tem esse traço, que é um traço simples, relativamente datado, com ideias que são dos anos 80 ou 90, ou um traço que vai ser o Sienkiewicz, Bill Sienkiewicz de Electro Assassina, um Bilal, e eu só estou falando de gente velha, entendeu? As minhas referências são antigas também. Mas são pessoas que levam muito mais tempo produzindo e que não têm uma produção grande como esses caras têm. Se, por exemplo, o Carlos Henrique ele conseguir produzir uns 50 gibis desses, o que não é uma verdade dentro da realidade nacional que a gente tem, a gente sabe disso. Ele vai conseguir fazer um monte de coisas, algumas que você vai gostar, outras que você não vai gostar, mas você vai ter a chance de escolher. Quando um Bill Sienkiewicz da vida produz alguma coisa, ele leva anos para produzir. E você só tem a opção de gostar, porque era o cara que você gostava. Aí você começa a ver ele como arte finalista no Homem-Aranha e pensa, eu podia ter vivido sem isso. Mas é o Bill Sienkiewicz, eu vou continuar consumindo. E aí? Fronteiras do Além não te perde muito tempo. Você está vendo que o traço tem 3 artes finalistas, é o mesmo traço, em algumas histórias está mais bonito, em outros mais feinho, mas é assim, você lê a história, se você gosta, maravilha, se você não gosta, pelo menos com uma delas você vai simpatizar. São histórias simples, diretas, que o autor já mostra, olha, eu quero trabalhar com material dos anos 70, 80, 90. A minha narrativa, a minha linguagem é essa. E se você gostar, maravilha, que bom, vamos juntos. No fundo, ele é honesto. E quando você entra sem preconceitos, você se diverte. Tem 4 páginas, miolo mais 4 capas. Entendeu? Não toma teu tempo. Você lê, se diverte ou não gosta, mas pelo menos investiu. Você faz o que os quadrinistas nacionais falam muito, que é ajudar o quadrinho nacional. Você vai lá, dá uma forcinha no quadrinho nacional e tal. Se você não gostou por jeito nenhum, pelo menos você deu uma força para o quadrinho nacional. É o que os quadrinistas falam muito. Apoia o quadrinho nacional. Alguns são bons, isso é verdade. Você apoia com mais gosto. Outros a gente apoia porque os caras são tão simpáticos que a gente não consegue dizer não para eles, né? A vida é assim, o mundo é esse. Está vivendo num mercado em que você tem que ser muito simpático com os seus colegas, porque senão você acaba perdendo as parcerias de um meio. E quadrinho é isso, quadrinho é parceria, quadrinho é simpatia. O Carlos, por exemplo, ele está mandando esse material para todos os colegas para que eles possam verificar e atestar que o material dele é bom. Eu particularmente gostei mesmo. Por quê?
Porque ele não me enganou. É uma história simples, são 34 páginas, 30 páginas de miolo, 4 de capa, e você se diverte com isso sem grandes culpas. Sabe? O quadrinho brasileiro tem que ser assim. Se você pensar demais que quadrinho tem de ter grandes sagas, que os super-heróis têm de fazer isso, que as narrativas têm de fazer aquilo, você nunca vai produzir nada. O mercado brasileiro, ele se mantém, não só pelos medalhões, mas o mercado brasileiro, ele se mantém pelos independentes. Até porque todos os medalhões já foram independentes algum dia. Entendeu? Você é descoberto sendo independente, não tem um grande editor que vai atrás de você. Você é seu próprio editor. E operações como essa aqui são o que faz o quadrinho nacional ficar rolando. Entendeu? Você vai vendendo para os amigos, você vai vendendo em convenção, vai fazendo sucesso, vai chamando atenção. E daqui a pouco você está na Mônica. Daqui a pouco você vai para um Stout Club da vida. Daqui a pouco você monta a sua própria editora. Vai para o exterior. Por isso esse tipo de quadrinho é tão importante. Por exemplo, a segunda história é arte finalizada pelo Rogério Rocha. O Rogério Rocha é o criador da Múmia de Ferro. Junto com Carlos Henry, os dois já publicaram um monte de coisa no exterior. Quantas pessoas conhecem a Múmia de Ferro aqui no Brasil? E quantas pessoas já leram o material dos dois no exterior? São independentes. Ser independente vale a pena. Fronteiras do Além, de Carlos Henry. Eu recomendo.